A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus que nós estamos em vitória. Afinal de contas, o Senhor da vitória, Ele sempre está conosco até a consumação dos séculos, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta noite quero vos deixar uma palavra para a vossa meditação, que encontra-se no livro de primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 1 a 3. A saudação dada por Paulo àquela igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui trata-se da saudação de Paulo ali à igreja de Corinto, né? Mas quando nós lemos, ou ao lermos o livro de Coríntios, né, nós podemos observar que a igreja de Corinto, ela não era uma igreja perfeita. Ela passava por muitos problemas, pecado, divisões, desvios doutrinários, entre outras coisas. A bem da verdade, queridos, ela não era muito diferente da igreja dos nossos dias, né? Mesmo com todos os problemas, o apóstolo Paulo, ele achava ali motivo para agradecer a Deus, pois muito havia sido feito em favor do evangelho naquela igreja, né? Mas por quê? Foi por esse motivo que Paulo ele destaca algumas das suas características observadas na ótica de Deus, ou seja, na ótica divina. E nós podemos também observar, e a primeira dela, o texto nos diz o seguinte. Aqui eu vou dar ênfase ao capítulo 2, ou versículo 2, desculpe, melhor dizendo, ao versículo 2, que diz, a igreja de Deus. Amém? Fala a igreja de Deus. Ou seja, o texto está declarando que a igreja de Corinto era uma igreja de Deus. Fala, a igreja de Deus. Assim como muitas igrejas, a igreja de Corinto ela é uma igreja de Deus. E nenhuma pessoa ela pode reivindicar a posse de uma igreja verdadeiramente genuína. Por quê? Porque ela é propriedade do Senhor. Ela é propriedade de Deus. Nós vemos lá em Mateus, no seu capítulo de número 16, no versículo 18, Jesus ali diz, né, a Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, ou sobre esta palavra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né?
E baseado provavelmente nesta passagem, o pastor presbiteriano e professor de teologia Charles R. Erdman, ele escreveu o seguinte: eis aí uma afirmação tremenda. A igreja é uma instituição divina, foi estabelecida por Deus e lhe pertence. É um instrumento de Deus, o meio de ele agir no mundo. O mundo pode menosprezá-la, pode escarnecê-la, difamá-la, mas foi no céu que ela teve a sua origem. A igreja é imortal, seu destino é glorioso. Em sua luz, todas as nações se alegrarão um dia. Amém? Então nós podemos perceber aí que esta é uma afirmação verdadeira. Porque foi Deus que estabeleceu a igreja, foi Ele que criou. Né? A igreja é dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que eu, você, nós, como povo, nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E nada, queridos, irá prevalecer contra as nossas vidas. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é ainda lá no capítulo, no versículo de número 2, que ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Tá? A igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, Deus, ele está tratando com uma igreja específica. Qual era essa igreja? A igreja de Corinto. Né? O que ele queria dizer aqui é que a igreja de Corinto não era qualquer igreja. Era uma igreja estabelecida, uma igreja edificada por ele. E por que esta igreja? Por que Corinto? Provavelmente porque Corinto era uma cidade plural, querido. A população da cidade de Corinto era composta por gregos, por judeus, por romanos, por orientais. E a cidade, além disso tudo, ela ali exibia um templo de uma deusa grega chamada Afrodite, né? Que eles cultuavam como sendo a deusa do amor, da beleza e da sexualidade na antiga religião grega. Por isso que Deus escolhe, porque Deus, ele viu ali a possibilidade de resgatar aquele povo, de trazer aquele povo, dar a vida, né, aquele povo que estava morto, estavam mortos os seus delitos e pecados. Então, Deus vai tratar com esta igreja. Uma igreja ali a igreja, o povo de Corinto, a cidade de Corinto, por ser uma cidade portuária, né? Possuía 2 portos. Então, era uma igreja muito dada à prostituição. Daí, eles adoravam essa deusa grega, chamada de Afrodite, né? Um outro ponto que nos chama a atenção, ainda no versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Né? Isso significa dizer que a igreja de Corinto
interpretação mais correta, que essa graça